porque o Cidade fala agora, gente, sobre o tiroteio que acabou com a morte aí do segurança Tiago em um bar no Riacho Fundo. A Polícia Civil ouviu hoje o suspeito preso pelos tiros. Quem tem mais informações ao vivo, aqui na tela do Cidade Alerta, sempre em movimento, chega ela, repórter Viviana Lira. Vivi, boa noite pra você. O que você tem de novidade sobre esse caso pros telespectadores do Cidade Alerta? Olá, Tatuzinho, bem-vindo novamente, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o nosso Cidade Alerta. Exatamente, a gente traz as atualizações, as últimas notícias desse caso, porque hoje, há pouco, o Felipe Barbosa, ele que é o acusado de atirar e deixar várias pessoas feridas e uma vítima fatal, ele foi ouvido hoje durante a tarde e para trazer mais detalhes e informações do depoimento com exclusividade aqui na nossa Record Brasília. Aqui do meu lado, o delegado responsável por esse caso na investigação, ele que é da 29ª Delegacia de Polícia, vai contar pra gente como aconteceu esse depoimento hoje durante a tarde. Delegado Sérgio Baldes, muito obrigada pela sua presença, boa noite, estamos ao vivo aqui na Record Brasília, no Cidade Alerta. O Felipe, de fato, agora, oficialmente, ele foi ouvido hoje na carceragem da Polícia Civil, não é isso? Sim, ele foi ouvido hoje à tarde. Eu, a minha escrivã e o chefe da Seção de Investigação de Crimes Dolosos contra a Vida, nós estivemos na carceragem da Polícia Civil. O Felipe, ele negou, aliás, ele nega a prática do crime de roubo tentado. Ele diz que não é ele que aparece nas imagens. Ele alega que ele não sabe dirigir o caminhão, que ele não tem habilitação para dirigir caminhão, que ele nunca dirigiu um caminhão. Isso o Felipe alegou para a gente em declarações. Ele nega totalmente a tentativa de roubo. Em relação aos crimes dolosos contra a vida, ele preferiu ficar em silêncio. Em relação à arma de fogo, ele não falou sobre o paradeiro dela, ele disse apenas que era uma pistola 380 com capacidade para 21 munições. Então, em relação aos crimes dolosos contra a vida, ele quis ficar em silêncio, é um direito constitucional que é garantido ao suspeito. E em relação ao crime de roubo, ele nega que ele tenha praticado essa tentativa. É um detalhe interessante que eu aguardo o recebimento das imagens pelos canais oficiais, porque eu preciso observar a cadeia de custódia. Uma vez recebidas, uma vez que eu receba as imagens da tentativa de roubo, eu vou compará-las com as imagens do estabelecimento comercial e aí eu vou solicitar uma perícia para que haja um comparativo. Se a pessoa que tenta roubar o guincho é a mesma pessoa que efetua os disparos dentro do bar Puxadinho no Riacho Fundo 2. Ou seja, se é o Felipe ou não. Delegado, durante o depoimento, o Felipe, ele confirmou a participação de um funcionário dele para ajudar na fuga? Não, sim, ele fala sobre o Vinícius, só que o Vinícius ele tinha já ficado em silêncio. O Vinícius foi autuado por favorecimento pessoal, que infelizmente tem uma pena muito baixa, mas o que eu queria colocar é que em relação aos crimes dolosos contra a vida, que é o homicídio consumado e as tentativas, ele quis ficar completamente em silêncio, o que abarcou também a questão da fuga. Tatuzinho, eu tô aqui do lado dele, o delegado te ouve, se você tiver alguma pergunta, pode reportar que ele te escuta. Doutor, primeiramente, boa noite. Queria perguntar para o senhor, a gente vem acompanhando esse caso desde segunda-feira, domingo à noite, quando aconteceu, e o senhor sempre tem sido muito gentil com a imprensa aqui em Brasília para falar desse caso e trazer as novidades. Delegado, lá nesse depoimento hoje, no Departamento de Polícia Especializada, ele chegou a falar alguma coisa com relação às vítimas ali desse barzinho, quando ele efetuou os disparos, além de matar o segurança, ferir também ali uma criança de apenas 10 anos? Boa noite, Tatuzinho, obrigado pelo elogio. Tatuzinho, quando eu falei da criança, ele volta novamente a falar dos 4 filhos que ele tem. Inclusive, ele tem um filho recém-nascido e o filho mais velho dele tem 8 anos. Nesse ponto, ele fica sensibilizado pela conduta dele. Mas eu volto a frisar, ele permaneceu em silêncio em relação aos crimes dolosos contra a vida. E um detalhe importante que foi ventilado
pelos veículos midiáticos, ele nega ser membro de organização criminosa, negou veementemente ser membro de organização criminosa ou faccionado. Isso eu o questionei durante a inquirição e ele negou ser membro de organização criminosa, além de ter ficado em silêncio em relação aos crimes dolosos contra a vida. Como eu disse, Tatuzinho, em relação ao roubo do guincho, roubo tentado, ele nega completamente a participação, aliás, a autoria. E, Tatuzinho, eu aguardo que o motorista que sofreu essa tentativa de roubo, ele se apresente na 29ª, juntamente com o automóvel, para que eu possa fazer a perícia pertinente no veículo e ouvir o motorista que foi vítima dessa tentativa de roubo. Até para saber aonde exatamente ocorreu esse crime, porque ele pode ter ocorrido já lá na área do Recanto ou na área da cidade do Gama. Eu preciso saber, porque ali aonde aconteceram os fatos, a depender do local, é a área do Recanto ou é a área da cidade satélite do Gama, Tatuzinho. Agora, doutor, em conversa com ele, até agradeço muito, eu sei que a maioria ele permaneceu em silêncio ali durante o depoimento, mas só havia falado ontem pra gente da situação que ele já tinha, desde domingo, ele estava bebendo com os amigos, ali momentos de lazer, e já estava manuseando essa arma de fogo até quando ele chegou no bar armado e conseguiu entrar, burlando ali a segurança. Ele permaneceu também em silêncio sobre algum questionamento sobre isso? Eu não entendi Ele permaneceu em silêncio sobre o questionamento de que ele não passou pela revista, que ele entrou direto dentro do bar. Também. Tatu, que eu ia colocar para os nossos telespectadores da Record, é que quando eu faço a pergunta em relação a cada crime, eu pergunto ao homicídio consumado, eu pergunto sobre o homicídio cometido contra menor de... Aliás, a tentativa de homicídio cometido contra menor de 14 anos, em relação às mulheres, as tentativas, ele invoca totalmente o direito ao silêncio. E aí ele disse que ele ainda quer conversar com o advogado dele e, se for o caso, o procurador dele, o advogado dele, vai até a delegacia nos procurar se ele quiser confessar. Porque, para esclarecer para todos, a confissão extrajudicial, juntamente da confissão em juízo, ela é uma atenuante, o que pode ajudá-lo. Então, eu expliquei para ele os benefícios da confissão, tanto extrajudicial como da confissão judicial, que serviriam como atenuante de pena. Ele que vai ter, assim, vai responder por vários crimes com penas altíssimas, inclusive. Doutor, e ele falou se ele usou drogas durante o dia, antes do atentado? O interessante foi que quando ele é detido no hotel, na cidade do Valparaíso, ele e o amigo dele, que se apresenta também como funcionário, foram apreendidas porções de cocaína e de maconha. Só que em relação a isso, ele não quis dizer se ele consumiu a cocaína durante todo o final de semana. O que nós sabemos por testemunhas é que desde o domingo de manhã ele estava consumindo álcool. E ele chega já aparentemente embriagado no bar Puxadinho, lá na cidade satélite do Riacho 2. Doutor, e a arma do crime, ele teve essa aquisição de que forma? Ele fala ou fica em silêncio? Perdão. Ele também não quis, ele se negou a falar sobre a arma de fogo, ele só descreveu que ela tinha 21 munições. Eu questionei, eu falei, nossa, mas quantos disparos você efetuou? E aí ele fala que a arma tinha capacidade para 21 munições. E eu até perguntei se ele chegou a trocar tiros com alguém, ele fala que só ele disparou dentro do estabelecimento. Doutor, e a partir de agora, porque ele foi ouvido, foi feito o depoimento dele, a audiência de custódia, como é que fica agora? Quais são os próximos passos? Ele já passou pela audiência de custódia, então ele está encarcerado. Eu preciso ver até a ata de audiência e nós temos 30 dias. Nós temos vários crimes hediondos, a prisão temporária dura 30 dias e ela é prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade. Eu preciso pedir ao juiz a renovação, se eu não concluir inquérito. Então, eu tenho, em tese, 30 dias, prorrogáveis por igual período, que são mais 30,
E aí, se eu concluir o inquérito nos 60 dias, eu peço a conversão da prisão temporária em preventiva e encaminho os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Excelente, doutor, são muitas dúvidas e aí a gente vai batendo, né, fazendo esse bate-bola aqui, eu daqui, o Tatuzinho daí. Tatu, a qualquer momento você pode me parar e fazer alguma pergunta. Eu queria até fazer doutor, uma pergunta, Vivi. E em relação às investigações, continua, para por aí, como é que continua? Mas antes disso, o Tatu tem uma perguntinha, o senhor depois responde a minha. Fala aí, Tatu. Grande Vivi, olha, o doutor Sérgio está aí sempre, né, atento aí. Doutor, com relação à atualização desse caso, no depoimento ali no Departamento de Polícia Especializada, eu sei que houve um questionamento de vocês, como ser muito ágeis, profissionais da parte da Polícia Civil, com relação a um termo de relacionamento, intimidade com alguém desse bar lá no Riacho Fundo. Ele chegou a falar alguma coisa? Se tinha alguma relação com os proprietários, com algum segurança ali, para entrar burlando a ação da segurança? Olha, Tatu, eu volto a falar. Quando ele invoca o direito ao silêncio, ele invoca de uma maneira global, total. Então, assim, ele não quis falar nada sobre os crimes dolosos contra a vida. O que inclui a questão do itinerário. Então, do momento da entrada até o momento da fuga, ele invocou o direito ao silêncio. Só que, Tatu, como eu já disse no dia de ontem, quando nós conversamos durante o almoço, Tatuzinho, pelas imagens que nós obtivemos, você verifica que ele circula livremente pelo estabelecimento, inclusive dentro da área onde o barman ele faz os drinks. Há também a situação do Felipe adentrar ao estabelecimento sem ser revistado. Ele fica por 2 horas lá, não há desinteligência alguma com algum cliente, com outro segurança. Agora, Tatuzinho, ele fica por 2 horas dentro do estabelecimento. Eu já inquiri os proprietários na própria noite, na madrugada da segunda-feira. Nada impede que quando vierem as filmagens degravadas, eu possa refazer perguntas. Agora, o que nós temos é a conivência de um funcionário com a entrada do atirador dentro do estabelecimento e questões relacionadas ao direito do consumidor, ao direito civil. As famílias vão procurar as questões das indenizações junto ao juízo civil e elas podem se utilizar das provas produzidas pela polícia. Nós vamos disponibilizar, porque nós precisamos separar, Tatuzinho, as áreas de atuação. Existe uma área de atuação da polícia que é dentro do direito processual penal e os advogados das famílias depois podem procurar o ressarcimento, a reparação dos prejuízos no âmbito civil, com base no Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. E nós disponibilizamos todas as provas pertinentes ao caso, Tatuzinho. E nós lamentamos, assim, não há dinheiro no mundo que repare a morte de uma pessoa e o estado de saúde, principalmente da criança e das demais vítimas, as mulheres, no caso em questão. Tá aí o delegado Sérgio Baltzer falando conosco, exclusivo aqui na tela da Record. Delegado, obrigado gentilmente pela sua disponibilidade de estar conosco aqui ao vivo. Obrigado e parabéns pelo trabalho, a ação da Polícia Civil. Parabéns a todos os seus agentes ali na 29ª DP. E obrigado à nossa querida Viviana Lira por conduzir essa entrevista junto comigo aqui no Cidade Alerta DF. Obrigado aos dois. Boa noite.